bem-vindos. Vamos à nossa lição nona, amém? E tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Vai acontecer dia 28 de fevereiro de 2001. Nosso texto bíblico diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Está em Efésios 5,18. E a nossa verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Há uma diferença entre batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, mas nós podemos identificar os dois apenas dizendo ser cheio do Espírito Santo. Vai tanto identificar o batismo com a prática do batismo, que é o ser cheio, né? É o testemunho em si. Tem uma diferença, mas ao mesmo tempo eles são similares na pronúncia em determinados pontos. Lucas vai enfatizar lá em Atos 2,4 o revestimento de poder, o batismo. Já Paulo enfatiza o testemunho, a prática do Espírito Santo, ou seja, do ser cheio do Espírito Santo em si. E Paulo faz uma diferença de Lucas, mas o ser cheio ele pode ser tanto identificado como batismo, como a prática do Espírito Santo, que é o testemunho, ser cheio do Espírito Santo em si, né? A consequência do batismo. Amém? Aí temos aqui a nossa leitura bíblica. Não vou ler tudo, né? Eu vou ler quarta aqui, Atos 7,55. Cheio do Espírito Santo como indicador da vida na plenitude do Espírito, né? Na quinta, vai dizer que a alegria é uma indicação do Espírito Santo. Na sexta, viver em fervor do Espírito e andar no Espírito. Só um homem espiritual pode entender as coisas do céu, que Deus é Espírito e importa que adoremos o Espírito e verdade. Fechando no sábado, característica aqui de quem vive a plenitude do Espírito são aqueles que são espirituais e guiados pelo Espírito na sua plenitude. Nossa leitura em classe. Portanto, Efésios 5, de 15 a 20. Portanto, vede prudente, ou seja, prudente, né? Como andais, não como necios, mas como sábios, né? Imites no tempo, porquanto os dias são maus, sempre foram, né? Desde a queda sempre foram. Por que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entender a vontade do Senhor, não a nossa. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Esse vinho aí é uma comparação que Paulo fez daquele que bebe o álcool e daqueles que bebem o Espírito. Mas essa contenda, não se encher do vinho, vira contenda. Essa contenda pode ser a contenda da inveja, a contenda da heresia, a contenda da blasfêmia, né? Da prostituição e assim vai, né? Esse vinho aí ele é profundo, não é só a questão só do álcool, não. Tem outras também que começam pela inveja, né? Termina as coisas mais inefáveis. Fechando 19 e 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos. Hinos e cânticos são coisas similares, mas ao mesmo tempo diferentes, igual o batismo e o Espírito. Hinos e cânticos são formas de oração, mas hinos normalmente seriam uma música que aparentemente ela é evangélica, mas ao mesmo tempo ela não é de adoração. Já os hinos espirituais já são, né? Contando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 19, agora vamos para o 20. Dando sempre graças por todo o nosso Deus e o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dar graça não só na alegria, mas também na tristeza. Amém? O nosso objetivo geral é a necessidade de viver em espírito, e os específicos são os tópicos, né? O primeiro tópico nós vamos ver uma devoção
através da palavra, da oração, né? O segundo, vamos nos manter cheios do Espírito Santo, e no terceiro vamos ver um testemunho, para que não seja como tristeza espiritual, e sim como um avivamento, né? Vamos entrar na nossa lição. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, que é o revestimento de poder lá de Lucas, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, viu? Isso já estudamos na lição 3, já estudamos isso na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver na plenitude, ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal, se há uma diferença entre ser batizado e ser cheio, mas tanto Lucas como Marcos falam de ser cheio do Espírito Santo, tanto no sentido do batismo, como no sentido da prática do testemunho do ser cheio em si, que é a consequência do batismo. Lucas enfatiza muito o batismo, Paulo já enfatiza a prática, que é o ser cheio do Espírito Santo. Mas na realidade uma é consequência da outra, né? A importância da devoção pela palavra de Deus. Nós vamos ver aqui um exercício da palavra de Deus, né? Pode vir pela oração, pela adoração, pelo meditar na palavra, e que dá tudo isso dá uma consequência ao testemunho, né? O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Orar e estudar a palavra é indispensável. Sem isso não há crescimento, não há espiritualidade. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio dela. Deus fala, nós perguntamos pela oração, eu sempre digo, né, que nós perguntamos pela oração e Deus responde pela sua palavra. Aí, como consequência, nós fazemos a obra dele, né, e levamos as suas obras, as suas boas novas a toda a criatura. O testemunho, que é a ação do Espírito Santo, mas para isso tem que ter um revestimento. Mas esse revestimento só é dado aos salvos. Primeiro tu é salvo, né? Depois tu é batizado, depois e por esse batismo tu procura ser cheio do Espírito Santo para levar as boas novas a toda a criatura. Amém? Primeiro ponto desse exercício espiritual aí, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, com o nosso apreço pela oração. Mateus 26:41, o que Deus diz? Orai e vigiai, porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? A oração é para mortificar a carne, mas o espírito está pronto, mas a carne precisa ser mortificada pela oração, pela meditação da palavra, pela aplicação da palavra e pelo testemunho em si. O maior pela palavra, Salmo 119:91, que Salmo 119:97. Ama a tua lei, medito em todo dia nela. Então, é muito importante a meditação da palavra todo dia, para que nós possamos nos purificar dos nossos pecados e crescer mais no conhecimento da graça do Senhor, né? O conhecimento ele tem que ter graça, sem graça não tem conhecimento. Estão coligados, né? Salmo 119:101, questão da palavra, né? Da meditação. E o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes nos exercícios espirituais, né? A oração, a meditação na palavra, a aplicação dessas duas coisas, que dá o testemunho da oração, que você tem que ser uma pessoa de oração, é o testemunho do conhecimento de Deus, e logo em seguida vem o teu próprio testemunho. Amém? Na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para uma vida cristã, mas torna-se eficaz. Tudo isso se torna eficaz como? Quando acompanhado da santificação, né? E da humildade, da prudência, da sabedoria. Essa devoção, ela tem que ser acompanhada, além do ser cheio de espírito, da santificação, da humildade, da prudência e da sabedoria. Está lá na nossa leitura bíblica, versículo 15, lá, ó. Remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Então tem que investir teu tempo aí, né, na santificação, na humildade, na prudência, na sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Ou seja, quando você vai ensinar, quando você vai pregar, quando você vai já seja para a honra e glória do Senhor, não por intento e glória tua, né? Você só é um utensílio, então você tem que deixar ser usado, ser cheio do Espírito Santo, e agora nunca vai ser tu, vai ser sempre de Deus. Amém? Qual outro ponto de exercício da palavra, além da oração, da devoção, né? Está incluída aí a oração à palavra, né? Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória, né? Começa tudo pela oração, né? Isso é verdade, não existe vida espiritual abundante sem oração. Aí vai falar que a nossa declaração de fé está incluído essa oração, e que significa o quê? Que é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua vida por meio da palavra ou pensamento. Ou seja, através da oração você coloca diante de Deus as suas necessidades, e Deus vai responder através da palavra dele, a gente meditando na palavra dele. Aí nós vamos aplicar esse entendimento pela oração e pela palavra, e aí vamos cair no testemunho teu, não, testemunho de Jesus. Nós somos utensílios, lembrando? Amém? Continuando aqui, declaração de fé, né? A oração é um ato consciente. Amém. A oração é a alma do cristianismo. A oração é a alma do cristianismo, né? E expressa a nossa total dependência de Deus. Além da oração ser o nosso... além da oração ser a alma do cristianismo, ela mostra a dependência de Deus. Temos que ser dependente de Deus. Não tem que ser dependente de pastor, de dirigente, de irmão, de pai e mãe, não. Nós temos que ser dependente de Deus. Aí sim, Ele indicará o caminho certo para nós seguirmos e fazermos, né? O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Lucas 3, 11, 6, 12. Lucas 3, 6, 11. Lucas 3, 11 é o batismo de Jesus, né? Onde aconteceu o aparecimento de Deus, falando: esse meu filho aqui me compraz, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Ali ele indica, né, a Trindade reunida ali. Primeiro foi na criação do homem, ali foi no batismo de Jesus. E 6,12 fala sobre em oração, orar, né? Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, pelo 1 Tessalonicenses 5,17. É o mais difícil, orar sem cessar. Está na regra, tem que orar sem cessar, né? A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. 2 Timóteo 3,15 e Salmo 119, 2 Tomás 3, são prudentes mais que os velhos, né? Somos prudentes como os velhos, né? 2 Timóteo 3,15, 19, 119, 3 fala sobre a oração também, né? Pela prudência. Amém? A leitura bíblica nos torna sábios e prudentes, né? Aí dá referência de 2 Timóteo, Salmo 119 e 100. Nos torna prudentes. Por que prudentes? Cuidadosos, para não sairmos do caminho e não falarmos o que não devemos para nós e para o próximo mesmo, né? Terceiro, o viver sabiamente. Viver sabiamente, versículo 15. Portanto, sede prudente como andais, não como necios, mas como sábios, prudentes, né? Sábios. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em práticas no dia a dia. O que deve ser colocados em prática no dia a dia? Orar, devemos orar todo dia, meditar na palavra todo dia, praticar a palavra e oração todo dia, e quando isso se aplica ao nosso testemunho, né? Diretamente do dia a dia, diretamente
ser colocado em prática no dia a dia. Diferentemente do Nécio, o Nécio não faz isso. Se vê de prudente como andais, não como os Nécios, mas como os sábios, né? Os Nécios não fazem isso, mas os sábios fazem, oram, meditam, praticam e testemunham, né? Os Nécios não fazem isso, são totalmente mudando, são negligenciam, de certa forma não sabem nem que isso existe. Existe pelo menos 7 palavras gregas do Novo Testamento para Nécio, mas o que o apóstolo Paulo usa aqui nessa passagem só aparece aqui asófos, tolos, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a ineficaz dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo apron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparências vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, Romanos 2, né? Que é onde tem um sacrifício vivo, onde tem que ter um culto racional ao Senhor. Aqui ele está comparando o homem sábio, prudente com Deus, que ele, por orar, pedir orientação através da oração para Deus, e Deus responder pela sua palavra. Isso faz-nos praticar o que nós compreendemos dessa ligação de perguntar e resposta, e essa prática leva ao nosso testemunho. Então os homens sábios aprenderam com a palavra de Deus através da oração, e devemos ser prudentes e levar o evangelho para a criatura. São homens sábios. E aqueles que não são pagãos, não levam isso em consideração e façam completamente errado, levam tudo para a consciência soberba da vida, consciência dos olhos, da carne, ou seja, a carne impera e o espírito morre. E nós temos que retificar o espírito para que ele seja testemunha do Senhor enquanto ele não vem. Amém? Remir do tempo. Olha o que é remir o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece. À primeira vista, o verbo remir significa comprar de novo e resgatar e aproveitar o melhor possível. Olha aí o que significa remir: comprar de novo, resgatar e aproveitar o melhor possível. O que? O seu tempo. Você tem que ter tempo para trabalhar, para estudar, para cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos filhos, da casa, dos problemas particulares, mas jamais negligenciar a oração, a intimidade com Deus, a meditação da palavra, a prática de tudo isso e o testemunho para levar toda a criatura, né? Isso que um homem sabe, saber remir o tempo, saber dividir entre estudo, trabalho, vida familiar, problemas, e a adoração e a prática e o testemunho no Senhor, né? Amém? A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião e oportunidade, Hebreus 11:15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, ou seja, orar, meditar, né? Para que possamos remir o tempo e conseguir conciliar todos e com tudo, né? Cheio do Espírito Santo, são especialidades dos que estão cheios do Espírito Santo. Os crentes que não são cheios do Espírito Santo não são especialistas nisso. Resultado no viver sabiamente, né? O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, Colossenses 4:5, até mesmo nem em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Nós temos que ser sábios e achar uma forma, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo no choro, mesmo na morte, mesmo na doença, de levar as boas novas a toda criatura. Por isso que temos que ter essa intimidade com Deus através da oração. Ele vai nos responder através da sua palavra. Nós vamos praticar esse entendimento e levar o nosso testemunho, o testemunho de Jesus através de nós a toda criatura, né? Porque mesmo nos tempos difíceis, aquele tempo todo dos apóstolos era difícil, no meio termo aí é difícil, agora é difícil, sempre vai ser difícil, mas a igreja sempre prevalece contra as portas do inferno.
vivendo sabiamente, em oração sem cessar, em meditação na palavra, no livro da lei, no se afaste, como está lá em Josué, nem de dia e de noite para que se vá bem. Aí você tem uma prática de exercício espiritual que leva ao seu testemunho, que é levar o ensino, a edificação, a exortação a toda criatura. Amém? Esse tópico aí tem como síntese, né, a devoção pela oração e leitura da palavra, né, devoção pela leitura da palavra. Viver sábio e aproveitamente consciente no tempo são sinais de uma vida de fervor. Se você conseguir remer seu tempo, calcular bem o seu tempo para fazer todas as coisas, é sabedoria que vem do alto, não sua. Amém? Estamos de volta novamente para começar o nosso segundo tópico da nona lição, vivendo um fervor espiritual. O segundo tópico diz assim: a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, não pode ser estática, é dinâmica. Ela não fica estática a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo em Pentecostes. Em Pentecostes, que é Lucas, ele está falando do batismo do Espírito Santo, enquanto que Paulo fala nas cartas paulinas do ser cheio do Espírito Santo. Mas ambos usam a mesma expressão, ser cheio do Espírito Santo para Lucas é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo para Paulo é outra. Sendo que Lucas, ali em Atos 2,4, está falando do revestimento de poder, ali naquele batismo do Espírito Santo, onde aconteceu com todos os apóstolos. Mas logo em seguida, depois do versículo 4 ao versículo 5, nós vamos ver a ação do Espírito Santo, que é que Paulo fala nas cartas dele, é que Pedro, evangelizando lá na praça, e mais de 3.000 pessoas se converteram, e ele estava ouvindo Pedro que falava em hebraico, como eles mesmos disseram, não é o Galileu, mas ele não está falando de hebraico. Como é que nós estamos entendendo a nossa língua? Essa é o ser cheio do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo em quem está pregando, em quem está ouvindo a pregação. Então há uma distinção em ser batizado, revestimento de poder, e a ação do Espírito Santo, que é o trabalhar, né, da autoridade do Espírito na nossa vida e nos outros. Amém? É isso que ele quer explicar. Primeiro ponto aqui, ele vai falar da embriaguez do vinho, né, que vai comparar com a soberba da vida, a ciência da carne, com ser cheio do Espírito Santo, que é o contrário, que é a prática do batismo que acontece em nós. E nós vamos sempre procurar ser cheio do Espírito Santo para levar as boas obras. E depois ele não vai dizer, vai fazer uma comparação novamente entre o batismo e o ser cheio do Espírito. Vamos ver aí no se embriaguez, o primeiro tópico, né? Com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olheis para o vinho, Provérbios 23:31. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. A gente já vai falar sobre isso aí daqui a pouco. Vamos ler tudo. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas das bebidas e compara com a picada de uma cobra, né? A embriaguez do vinho. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução, que o vinho provoca. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, 1 Coríntios 6,10. Já vou ler 1 Coríntios 6,10, agora terminar a leitura. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre na desgraça. Bora ler aí 1 Coríntios 6,10. 1 Coríntios 6,10, a gente já volta aí para esse provérbios aí. 1 Coríntios 6,10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados vinho, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí a gente volta aqui para o provérbio, ele está falando assim do que o vinho provoca com a gente em termos assim mental, a gente fica tipo adormecendo, fazendo besteira, né?
Mas ele está falando também da prostituição, da devassidão, como ele mesmo coloca aqui no, na devassidão, da dissolução, né, da hipocrisia, da raiva, da malícia. O vinho provoca tudo isso. O vinho quer dizer tudo isso, não só a bebedice química do vinho, mas a atitude errada do homem ao beber vinho e o comportamento desonesto dele, tanto bebendo vinho ou não. Ele está colocando o vinho como experiência que ele provoca. Na realidade, está falando da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Ele está dizendo que nós devemos procurar o reino do céu, ser batizado, se arrepender, ser cheio do Espírito, ensinar, pregar, evangelizar. A gente tem que fazer isso e não se procurar em prostituição, em glutonaria, em inveja, em devassidão. É isso que ele está querendo dizer. É isso que o vinho na prática provoca, mas está falando do lado negro da personalidade humana também, né? Foi só uma comparação. Agora por 2 aí. Mas vos encher do Espírito Santo, em vez de ser como alguém que bebe o vinho e faz um bando de besteira, vamos ser cheios do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Atos 4:8 e 3:9. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nela somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. Isso vem desde o Pentecoste. Bora dar uma parada aqui que ele vai complicar aqui nos versículos, né? É um novo entendimento do enchimento do Espírito Santo. Atos 4:8. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem eterno e do modo como foi curado, seja conhecido que vós todos que do povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que aquele que vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome de Deus, em nome desse é que este está diante de vós. Foi uma cura que Pedro fez com aquele homem lá na Porta Formosa, né? Então ele foi chamado no Sinédrio para explicar em nome de quem ele curou aquele homem, que ele era conhecido desde criança, que ele era coxo, né? E foi notório que ele ficou são pela ação do Espírito Santo, o ser cheio de Pedro, que disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta, fica na ponta dos teus pés e seja são. Então ele foi indagado, em nome de quem? Esse nome daquele que vocês crucificaram, o Filho de Deus, o Messias, Jesus. Foi no nome dele que eu curei este homem. Isso é a ação do Espírito Santo, é o ser cheio provocar isso aí. Amém? Mas tem um batismo lá. Mas necessariamente não precisa ser batizado para fazer isso, né? Mas precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? E o 13:9. E o 13:9. 13:9, né? O 13:9 já está falando já da primeira viagem de Paulo, né? 13:9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando nos olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo o teu engano e toda a tua malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar o reto dos caminhos do Senhor. Ele estava falando aqui de um varão que estava atrapalhando a obra dele. Então ele
diz que momentaneamente ele ia ficar cego por causa da negligência dele, da interrupção dele de atrapalhar Paulo a evangelizar o seu Senhor. Então ele jogou uma profecia sobre ele e disse que ia ficar cego temporariamente, ele ficou. Mais uma ação do Espírito Santo de Deus, o ser cheio, né, que habita em nós para levar uma palavra. E quem atrapalha, quem é do inimigo atrapalha, será condenado e sentenciado por Senhor, se não na hora, e se não no tempo vindouro, se não às vezes imediatamente, como foi esse varão aí, está atrapalhando a pregação de Paulo sobre o seu Senhor, e ele profetizou que ele ia ficar cego temporariamente por causa da sua negligência, do seu atrapalhar na ação do evangelho de Paulo para com o seu Senhor. Ele ficou cego, né? Só quem que é cheio do Espírito Santo, quem tem comunhão com Deus, pode ter um poder desse em suas mãos e ainda continuar humilde. Amém? Esses são o Atos 4:8 e o 13:9, Pedro e Paulo, né? Agora continuar lá, que vai complicar lá a situação lá. Até o dia de Pentecoste, né? Até Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes de Pentecoste, João 20:22, e já eram salvos, Lucas 10:20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, Gálatas 3:2-5. Eu vou ver só esse 1 Coríntios 3:16, mas antes eu vou explicar isso. Primeiro, para a gente ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, primeiro a gente tem que ser salvo. Arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Você tem que se arrepender, aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Aí sim Deus coloca o Espírito dele em vós. Primeiro você tem que ser salvo. Se for o caso de você se transformar num líder, num mestre, num professor, num evangelista, num diácono, né? num pastor, Deus te batiza no Espírito Santo. E aí logo em seguida você é cheio no Espírito. Se não for o caso, você vai ser só um membro que vai levar o seu testemunho, o evangelho, senão você vai ser só cheio do Espírito Santo. Na realidade, quem decide isso não é o homem, é Deus. Deus não me chamou pelo seu Espírito, me batizou e me enche do Espírito dele sempre que é necessário, e também pela minha procura, à toa, né? Ele me chamou para o ensino e para o Evangelho, porque todos somos chamados para o Evangelho. Os que são batizados não são chamados para o Evangelho, mas o essencial é que todos têm que ser cheios do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ser cidadão do reino do céu. É a conversa lá que Jesus teve com Nicodemos. Então, necessariamente nem todos vão ser batizados, mas para te ser batizado e ser cheio do Espírito, você primeiro tem que ser salvo. É uma sequência. O normal seria se arrepender, ser salvo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele te batiza e ele te enche, né? Dependendo da necessidade e da sua procura. Mas o certo é sempre estar cheio. Agora, o ser batizado é uma escolha de Deus, porque ele vai escolher os seus líderes, ele vai escolher os seus evangelistas. Então essas pessoas têm que ser batizadas necessariamente com o Espírito Santo de Deus. Mas a maioria não, a maioria não vai ser batizado, mas vai ser cheio. Tem que ser cheio do Espírito. Porque se não nascer da água, palavra, e não nascer do Espírito, batismo, ser cheio, fruto do Espírito, que é um crescimento igual à santidade, né? Alguns já nascem com alguns pontos do fruto do Espírito, mas você tem que estar com aquele fruto do Espírito completo. Isso você só vai conseguir esse fruto fechado, os 9 gomos, tendo como apêndice principal o amor, se você for salvo, batizado ou não, mas sim cheio do Espírito. Aí, esses que você já tem, o que você não tem, Deus vai trabalhando com você, por isso que aí é a santidade, para que você complete esse gomo e resplandeça ao céu completamente salvo, puro, santo,
missão trabalhar. Amém? 1 Coríntios 3,16. Bora ler lá, que a gente vai ver se não batizado tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. 3,16, né? 3,16. E não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ponto. Somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então temos que ser batizados, temos que ser cheios do Espírito Santo. Lembrando que o batismo é uma escolha de Deus, é uma situação mais elevada. Mas o ser cheio do Espírito Santo é não, olha, não sabeis, somos templo do Espírito Santo, né? Que o Espírito de Deus habita em nós. Então, sem isso, nós não vamos ser moradores do reino do céu. Gálatas 3:2. Bora ver o que tem lá, Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Se quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, né? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Muita gente deixa o Espírito de Deus e volta à carne, às concupiscências da vida, né? E o 5, aquele pois que vos dá o Espírito é que opera maravilhas entre vós, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando a gente diz, é um erro a gente dizer assim, eu salvei uma alma. A gente não salva nada. Quem salva é Jesus Cristo. Ele nos usa por intermédio do seu Espírito, né? Então, nós nos salvamos. Nós somos usados, somos utensílios da vontade do Senhor para levar as boas novas a toda criatura. Colocamos a semente, mas quem rega e faz crescer é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Esse que está lá em Gálatas 3:2-5. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica do pentecostal. É o Gálatas 3:2-5 que eu acabei de ler. Né? Nós temos que ser cheios do Espírito, dependendo de ser batizados ou não. Como eu disse, o batismo é uma escolha de Deus para uma função mais elevada, né? Não que se distingue dos demais. Por exemplo, pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar não é melhor do que qualquer um da nave-mãe, mas eles têm mais responsabilidades. Fomos batizados, por isso que somos batizados. Mas a nave-mãe necessariamente não precisa ser batizado, embora uns vão ser, né? Vão dar o testemunho, ser cheio do Espírito Santo. Mas todos, sem exceção, têm que ser cheios do Espírito. Sem isso, não vão ver, não vão morar, não vão entrar no reino do céu, na casa celestial do Pai. A conversa lá do Nicodemos explica bem isso. Quando lavar da água, nascer da água é a palavra, nascer do Espírito, batismo, ser cheio, fruto do Espírito, consequência, tudo na regrinha. Regrinha minha? Não, regrinha de Deus. Amém? Terceiro ponto. Aí ele fala, não vai confundir batismo com o Espírito Santo. Batismo é uma coisa, o Espírito Santo é outra. Mas eles têm uma relação muito profunda entre os dois. Isso já foi estudado na lição 3, né? Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo do Espírito Santo, que é o Atos 2:4, né? Lá de Atos 9:12 também. Mas não é o caso de Efésios 5:18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado da palavra de expressão bíblica na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Atos 4:8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo.
Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9:17-18. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo. Paulo evangelizando, pessoas se entregando a Jesus, pessoas sendo curadas, esses demônios sendo expulsos, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas se entregam ao amor de Cristo. É plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E eles já tinham sido batizados para fazer isso. Lembrando que eles ficaram 3 anos a 3 anos e meio, a gente não sabe, a gente só conjectura, né? Entre 3 anos e meio, sendo ensinado pelo Filho de Deus. Eles fizeram um curso teológico com o Filho de Deus. E antes dele subir ao céu, já ressuscitado, ele soprou o Espírito neles. Logo em seguida foram batizados, e a plenitude é a prática, é o ser cheio do Espírito Santo, praticar a obra do Senhor. Quanto mais você pratica a obra do Senhor, mais Satanás vai te atormentar, mas mais você vai estar perto de Deus na sua plenitude do seu Espírito. Isso é lindo, isso é lindo. É algo inefável, é algo espiritual, é algo que vem de cima. E todos devemos fazer isso, ensinar, dar o testemunho, evangelizar, cultuar o Senhor verdadeiramente, não ficar conversando com o celular, se amostrando, chamando agora para si, agora é de Deus. Ele não reparte isso com ninguém, mas ele te dá poder, vindo direto do céu, refrigério de poder, e você vai estar pleno no Espírito para levar a sua vontade e não a nossa, a toda criatura. Então isso que o segundo tópico fala, ele fala de não se mexer com as coisas de inveja, de prostituição, de glutonaria, né? Que tem a correlação com o vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. E depois ele explica o que é batismo no Espírito Santo e o que é cheio do Espírito Santo. Amém? Antes de dar uma pausa, a síntese do segundo tópico diz assim: viver cheio do Espírito Santo é o oposto de viver de contendas, é o oposto. Então quem faz contenda na igreja, fica atrapalhando as obras de quem está fazendo a vontade de Deus, não é cheio do Espírito Santo, muito menos batido, é carnal. Está lá cheio do vinho, o vinho negativo espiritual, né? Confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com embriaguez de vinho. Então aqueles que ajudam, aqueles que complementam, aqueles que completam a obra do Senhor, o Evangelho, o ensino, a pregação, a obra em si, esses são batizados ou não, mas são cheios do Espírito Santo com certeza. E aqueles que ficam botando intriga, heresia, contenda entre os irmãos, porque estão trabalhando na vontade do Senhor, esses só querem impedir a vontade de Deus e são filhos de Satanás e não de Deus. Infelizmente existe isso nas nossas igrejas e em qualquer outra igreja. Existe o servo bom e o servo mau, infelizmente. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo na plenitude do Senhor para identificá-los e saber lidar com eles, porque no dia do julgamento, no dia da colheita, eles serão jogados no lago de fogo e enxofre, e lá haverá pranto e ranger de dentes. Mas aqueles que fizeram a vontade do Senhor entrará no seu seio, será com ele e estará na glória do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos dar uma breve pausa novamente, já voltamos com o terceiro tópico, né? Que tem como título Vigilantes contra a frieza espiritual. Amém? Vamos terminar nossa lição, nosso terceiro tópico da lição 9, vivendo o fervor espiritual. Nosso terceiro tópico diz assim: vigilantes contra a frieza espiritual. Frieza espiritual é perigoso porque nos traz um caminho errado, e o caminho certo é Jesus Cristo, né? Tem um subtítulo que diz assim: você deve se lembrar de que um requisito para compor o grupo de 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito? Será que você consegue identificar alguém cheio do Espírito?
Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e a submissão. Tá aí. 3 características importantes para identificar alguém cheio do Espírito, sendo diácono ou não, né? Ele colocou aqui como diácono, mas não se refere só ao diácono. Testemunho transbordante. Você vai falar da palavra de Deus no seu cotidiano. Seu testemunho vai ser além do normal, né? Vida de gratidão. Você vai dar graça em tudo, na bonança e na tristeza. E no dia a dia também, no cotidiano. E submissão. Submissão quem? A Deus e as autoridades. Com observação, desde que as autoridades te tratam com respeito e amor. Porque tem muita autoridade aí que quer pisar nas pessoas, então é difícil, né, ser submisso a uma pessoa assim. Nós somos submissos a quem nos trata bem, quem nos trata mal, dificilmente vamos ser. Natureza humana é isso, né? Amém? Então essas 3 características são importantes. Ele colocou aqui o cheio do Espírito Santo, Atos 6,3, bora ver lá. Atos 6,3, a gente vai ver todos esses versículos aqui, ou quase todos, né? Atos 6,3. Escolhi a escolha dos diáconos aqui, né? Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, entre eles estava Estevão, Filipe, de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conhecimento, no tratar das pessoas também, e resolver os problemas, resolver as dificuldades cotidianas, aos quais constitui sobre este importante negócio, ou seja, de resolver os problemas dos demais. Nesse caso aqui eram os problemas das viúvas gregas, das viúvas hebraicas, mas eles foram além disso, com certeza. Amém? Vou entrar no primeiro das características. A gente vai ver as 3 características: o transbordante, gratidão e submissão. O primeiro testemunho transbordante está lá no versículo 19 da nossa leitura bíblica. Bora lá ver. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões e alegria do louvor a Deus, acabamos de ver lá no versículo 19, além da função de instruir a igreja. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para instruir igrejas, instruir, ensinar, né? Edificar, exaltar, chamar atenção, e aí vai, ensinar. Amém? Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditavam estar inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Os salmos são saltérios de Israel, o livro de Salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles estão aptos à música, ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos os fatos de que não teve sobrevivido. Mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento, Filipenses 2, de 5 a 11, tudo bem. Assim como os salmos, né? A gente tem os salmos lá, mas a gente não tem mais a forma de cântico deles. Até esse Filipenses 2, de 5 a 11, não tem a forma de cântico. Eu não sei se eles não observei se tem em Israel, mas aqui para nós isso aí é desconhecido, né? A gente já vai ler essa parte aqui de Filipenses 2, 5, 11. Vamos continuar aqui. Por exemplo, os cânticos, isso é um exemplo, né? Dos cânticos, dos salmos, tem os salmos também. Um bom exemplo é esse Filipenses 2, 5, de 5 a 11. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Colossenses 3,16. Bora ler lá esse Filipenses 2, de 5 a 11, que é um salmo, é uma parte de um salmo lá, mas não tem a forma melódica, só tem a forma escrita, né? Filipenses.
Efésios, Filipenses 2, de 5 a 11. Olha aí. 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo ele em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus. Ele está falando de Jesus aqui, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, né? O Verbo se fez carne. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse em Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 1. Isso é um cântico, mas infelizmente nós não temos a melodia, né? Mas só para vocês verem como é, só a leitura em si já é para lá de espiritual, falando da humilhação de Jesus e que teve que passar para que nós pudéssemos ter uma vida boa, e aí a gente dá reclama, né? Uma vida que Jesus passou, o sacrifício que Jesus passou, ninguém passa nem vai passar, e a gente dá reclama. Então isso aqui é um cântico, né? Colossenses, poderoso e edificado que constituem para a glória de Deus. O Colossenses já vai falar dos hinos espirituais também. 3,16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, ensinando e admoestando, né? Aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Hinos pode ser ou não, né, músicas comuns ou músicas da igreja. Agora os cânticos espirituais não, já são hinos de igreja mesmo e que glorificam ao Senhor, né? Já o hinos deixa um patamar para lá, um patamar para cá, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Amém? Fala dos hinos, dos salmos, dos cantos espirituais. Amém? Entenderam esse ponto aí? O testemunho transbordante. Ao cantar, você vai cantar hinos espirituais, cânticos espirituais, tá? Que adore e louve ao Senhor. Você vai falar de Cristo, você vai evangelizar, você vai ensinar, você vai exortar. Isso é um testemunho transbordante de alguém que é cheio do Espírito Santo. É uma das características. Vamos ver a segunda. Dar graça em tudo. Tem gente que chuta a pedra, chama um belo de um nome. Só dá graças a Deus quando está bem de vida. Quando está doente, fica murmurando e não dá graça. Porque se Deus deu saúde, Deus também pode tirar a saúde. Se Deus dá a vida, também Ele pode tirar a vida. Não é Satanás que tira a vida, não. É Deus. Assim como Ele dá, Ele tira. Isso vai conforme a vontade dele. Se é para mostrar a glória dele, se é para termos a nós mais perto dele no dia da transformação, no dia dele vier nos buscar. Amém? Dê graças em tudo. Versículo 20, bora ler lá, assim como eu li o outro, vou ler isso também. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças, né? Só quando está bem, não. Tá? Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. 1 Tessalonicenses 5, 18. Qual é a marca de todos os cristãos? Da graça. 1 Tessalonicenses, né? 5, 18. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Não é só quando está feliz e saudável, não. Porque esta é a vontade de Deus, não é a vontade do irmão Maurício, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graça. Isso é lindo, né? Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, nem emburrado. Porque eu sou crente, eu tenho que ser sério, tenho que ser quadrado. Não.
Ser cheio do Espírito Santo tem que ter uma vida alegre, sorridente, agradável, atrativo, educado. Amém? Para os que são carrancudos aí. Dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. De novo, outro exemplo de dar graças em tudo. Efésios 5:20. Vamos lá, voltar para Efésios aqui. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já li isso aqui, mas é sempre recordar. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Jesus Cristo. Há diversas passagens tripartidárias do Novo Testamento que indicam isso. Vamos ver. Eu não vou ler todas, que ele colocou Mateus 28, 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 13, 13. Esse 2 Coríntios 13, 13 o pastor já fala. Ele faz a oração e dá graças. O 2 Coríntios 13, 13, quem vai na igreja vê isso todo final de culto. E Efésios 4, de 4, 46, 1 Pedro 1, 2. Eu vou ver só Efésios 4, de 4, 6, que é o mais completo de todos. Efésios 4. Né? O mais completo de todos. Efésios 4. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Nós somos batizados uma só vez. E um só Deus e um Pai de todos. Um só Deus e um Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Vou repetir esse final aqui. Ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Tudo é dele, tudo foi para ele, tudo foi por ele, tudo é para ele. Amém. Esse completa aí, esse ação de graças aí. Os outros são similares. Amém. Onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo. Eles dão reverência a assim. Dê graças ao Pai em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Entendeu? Essas imagens. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a passagem que estamos analisando é uma delas. É o versículo 18 ao versículo 20, né? 18... E não vos embriagueis com vinho. Lembra que esse vinho aqui não é só o vinho físico lá com álcool que tu bebe. Tem o vinho da contenda, tem o vinho da inveja, que é perigoso isso, né? O vinho da murmúria, o vinho do disse-me-disse, o vinho da soberba da vida, o vinho da concupiscência dos olhos, e aí vai. Em que não há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, não se preocupe que está na terra, se preocupe-se o que vem do reino dos céus, né? Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor nosso Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos trabalhando aí nesse dar graças aí. Amém? Versículo 18 e 20. Sujeição. Lembrando que a sujeição é para Deus em todos os sentidos, porque Ele é soberano em tudo, Ele é nosso Criador. Então nós devemos ser primeiro sujeitos a Deus e às autoridades. Com uma observação, a autoridade é humana. Então se a autoridade te tratar bem, se a autoridade for respeitosa contigo, se a autoridade te tratar como pessoa humana e servo de Deus que tu é, seja sujeita a Ele. Se a autoridade vier com violência, vier com ofensas, soberba, né? Querendo te discriminar e desfazer do que tu é, mostrando uma pessoa que tu não é, essa aí não se sujeite, porque isso não é de Deus. A sujeição entre homem e homem é amorosa, é respeitosa, não é desrespeitosa e violenta.
Então a sujeição para Deus é uma coisa, a sujeição para o homem é outra. Amém? Sujeição. O quebrantamento e a humildade expresso bem a plenitude do Espírito Santo. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. E é dever se submeter às autoridades constituintes, 1 Pedro 2,13, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve ser entre os irmãos e na igreja, mas com essa observação que eu falei aí. Porque nós somos humanos, mas a sujeição de um humano para Deus é perfeita, não tem erro. Qualquer coisa que Deus faça é para o nosso bem. Até aquela doença que ele colocou em Jó, permitiu que Satanás colocou em Jó, é perfeita, porque teve uma recuperação, teve um ótimo final. Mas a sujeição do homem para o homem, ela tem que ser observada, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser delicada, ela tem que ser atenciosa, ela tem que ver os dois lados da moeda. Muita gente está querendo ver só um lado, esquecendo o outro. Há muitas pessoas que querem ser líderes, né? Mandando, forçando, obrigando. Isso é um erro doutrinário, é um erro de igreja, é um erro de pensamento arbitrário humano, né? Então a sujeição entre homem e homem, ou mulher com mulher, tanto faz, mulher para homem, homem para mulher, tem que ser respeitosa e amorosa. Caso contrário, vamos ter problemas. Amém? O nosso síntese desse terceiro tópico: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identifica um crente cheio do Espírito Santo. O testemunho transbordante, a vida de gratidão, a submissão identifica o crente cheio do Espírito. E o líder também. O líder tem que ser a mesma coisa. Amém? Concluindo, o significado de encher-os do Espírito Santo é ter uma vida cristã de plenitude do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo, com essas características que nós vimos agora, né? Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo na sua rua, cheio do Espírito Santo na sua casa, cheio do Espírito Santo no seu vizinho, cheio do Espírito Santo na parada do ônibus, na igreja, no trabalho, no estudo, aonde a planta dos seus pés pisarem, cheio do Espírito Santo, com transbordância, com gratidão, com submissão, cheio, batizado ou não, mas cheio, porque se você não for lavado pela água e nascer do Espírito, você não entrará no reino do céu. Palavra de Jesus com Nicodemos, que serve para nós também. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Dê os seus likes, né? Aperte lá o sininho da mãozinha lá, e se inscrevam para que o canal possa continuar. E nós vamos colocar subsídios mais qualificados cada vez mais, vamos trabalhar cada vez mais que fiquem mais aprazível ao seu conhecimento. Vocês cresçam, vão para o núcleo, que é no sábado às 16 horas na Monte Carmelo do Grupo 9. Vão para a EBD, nas suas igrejas, né? Se vocês quiserem vir, nós estão convidados, em nome de Jesus. Esse aqui é mais um subvídeo para que todos possam crescer no conhecimento e na graça, porque só quem conhecimento não dá, tem que ter a graça do Senhor Jesus. Temos a graça aqui no que é cheio do Espírito Santo. Que todos sejam felizes em nome de Jesus. Amém.